Nós temos aqui, nestas leituras de hoje, principalmente na Epístola de São Paulo, bem claro para nós as principais características de uma alma cristã. E de todas as características, e dentre as principais, a mais principal, vamos dizer assim, a primeira é no que se diz respeito ao amor de Deus. A Epístola de São Paulo aos Efésios, nesse trecho que nós acabamos de ler, é uma das mais belas passagens das cartas de São Paulo. Nós encontramos aqui a célebre saudação do apóstolo aos Efésios, que nas suas três partes resume toda a substância da vida interior, da nossa vida espiritual. A vida interior é esta vida espiritual, esta vida da graça, né? A nossa santidade. Então Paulo diz, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo então começa dizendo, falando sobre Deus Pai, pegando o amor justamente ali, na paternidade de Deus, justamente a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, é a segunda, é o Filho. Nós temos então São Paulo dizendo, que o Pai vos conceda que sejais corroborados em virtude, segundo o homem interior pelo seu Espírito. O homem interior, meus amados irmãos, é o espírito humano que é regenerado pela graça. Nós temos a nossa alma, mas esta alma, ela é aqui considerada por São Paulo, só aquela alma que está regenerada pela graça. É o homem espiritual que renunciou já às coisas materiais, aos prazeres dos sentidos. É aquele homem que já busca o espiritual, que já eliminou da sua vida o pecado grave, o pecado mortal. Ele tem ali na sua alma a graça de Deus. Este homem está em cada um de nós. Ele deve ser forte, a fim de poder sustentar a luta contra o homem animal, o homem carnal, que está também em nós, que puxa para o material, para o pecado, para a maldade, né? Para os prazeres da carne, que muitas vezes são contrários aos prazeres, às alegrias e ao bem que Deus quer de nós. Assim, infelizmente, nós andamos aqui, enquanto nós andamos aqui na terra, nós temos essa luta, vive em nós, né, este homem carnal que nos arrasta para baixo. O apóstolo então tem razão aqui de nos fazer pedir ao Espírito Santo a ajuda. Por quê? Porque ele é a fortaleza da nossa alma. Sem a virtude, sem a força do Espírito Santo, nós caímos. Nós somos fracos demais. E o pecado vence, a tentação vence. Por isso, né, São Paulo faz esse pedido, né, corroborados em virtude pelo Espírito Santo. Ou seja, que a nossa fortaleza seja o Espírito Santo, para que o Espírito Santo infunde em nós, né, por meio dos seus dons, justamente esta graça que nos fortalece
né, que nos dá vigor, que nos dá força para vencer. E assim, então, passando para a segunda parte desta saudação de São Paulo, ele diz: que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, pedimos a Deus Pai que envia para nós o Espírito Santo para nos fortalecer. E agora, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele habite pela fé nos nossos corações, né, nos diz São Paulo. Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, habita na alma que está em estado de graça. A alma que está em estado de graça, aquela alma que está sem o pecado mortal, ela tem em si ali nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a graça de Deus. Então, a sua graça, meus amados irmãos, a graça de Deus que está em nós, né, pode tornar-se cada vez mais profunda. Já temos a graça. Se já temos a graça, né, se já saímos do pecado, se já recebemos o perdão dos nossos pecados no sacramento da confissão, nós temos essa graça. Mas essa graça pode ser maior ainda, ela pode ser mais profunda, ela pode ser mais enraizada. E quanto mais profunda for, mais penetrada ficará a alma pela caridade divina. Aqui nós estamos falando então do amor. O amor de Deus, essa graça significa também a caridade, o amor de Deus nosso Senhor. Assim, nós podemos entender aqui que, quando nós estamos na graça de Deus, nós vamos nos esforçando mais ainda para poder compreender ali o amor, para que nós possamos estar cada vez mais, como diz São Paulo, enraizados, alicerçados no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se queremos crescer no amor, devemos nos manter em contato com a fonte do amor, com Deus vivo na nossa alma. Quanto mais tempo nós ficamos na graça de Deus, sem deixar o pecado entrar na nossa alma, mais tempo nós vamos estar em contato com o amor de Deus, com Deus, que é a fonte do amor. E esse amor vai nos contagiando, vai aumentando já aquele que já tem em nós, que já está em nós. E assim nós vamos ficando cada vez mais cheios, cada vez mais enraizados neste amor de nosso Senhor. Assim, chegamos à terceira parte e São Paulo então nos diz: para que possais compreender. Nós vamos ficando cada vez mais enraizados, alicerçados no amor de Deus, para compreender mais ainda, cada vez mais, o amor de Cristo que excede toda a ciência. Compreender tanto quanto é possível a nossa limitação, o mistério do amor de Deus, que é o cume da vida espiritual. Nós olhamos para nosso Senhor, olhamos para Deus, olhamos para Jesus Cristo, olhamos para a Santíssima Trindade, que faz e que fez tudo por nós. Nós muitas vezes não conseguimos compreender, né, como Deus nos ama tanto, como Deus olha com tanto amor para nós. Por que isso? Porque Deus insiste tanto em nos amar, em nos perdoar, em nos acolher, em nos abraçar.
depois de tantos pecados, e depois de repetir, às vezes, os mesmos pecados, e de ainda cair, e de fazer, sabendo que o pecado é a ofensa a esse Deus que nos ama tanto, nós temos dificuldade, é claro, de compreender este amor de Cristo, porque Ele de fato excede toda a ciência, Ele excede tudo aquilo que nós possamos compreender. Para compreender, diz São Paulo, é preciso estar em contato com Ele, é preciso estar unido a este amor. O cristianismo, meus amados irmãos, é todo amor. Deus é amor, então a igreja que Ele fundou está fundada sobre o amor. Nós temos então em nós, se queremos ser verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos estar inflamados no amor de Deus. Nós somos cristãos na medida em que vivemos no amor, na medida em que compreendemos o amor de Deus. No entanto, este mistério nos deixa sempre um tanto, às vezes, incrédulo, céticos. Se pudéssemos ver como veem os bem-aventurados, que Deus é caridade e que não quer mais do que a caridade, que o caminho para ir a Ele é o caminho do amor. Se nós pudéssemos compreender isso, mesmo quando nós olhamos para nós, existe sofrimento, sim, existe penitência, mortificação, existe a humildade, que é falada no Evangelho de hoje, as humilhações que padecemos aqui na terra, mas tudo isso, sofrimentos, os castigos, as mortificações, as humilhações, tudo isso não são senão meios para chegar ao amor perfeito. São meios que Deus usa para que nós possamos chegar ao amor perfeito, para corresponder ao amor de Deus, caridade, de Deus, amor. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos compreender isso, nós, com certeza, como encerra São Paulo, estaríamos cheios da total plenitude de Deus. Vamos então nos esforçar cada dia e vamos ficar, gravar na nossa mente, gravar no nosso coração, gravar nos nossos olhos esta frase, esta verdade que nós podemos concluir desta reflexão ou desse texto de São Paulo que nos coloca hoje para a nossa reflexão. Para estar cada vez mais enraizados no amor de Deus e para compreender este amor de Deus, nós devemos então estar sempre e cada vez mais em contato com esse amor. E a única maneira de estar em contato com este amor é viver sem pecado, é viver na graça de Deus. É a única maneira. É não deixar o pecado mortal entrar na nossa vida. Senão, nós não vamos estar em contato. O pecado mortal nos afasta de Deus, nos coloca longe de Deus. O estado de graça
nos une a Deus. Então, para crescer no amor, precisamos estar unidos, precisamos estar em contatos. Então é isso que nós devemos levar para a nossa vida, viver na graça de Deus, porque vivendo assim, amaremos a Ele cada vez mais. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado,